Eu sou Marilande Brito, secretária extraordinária de Cultura. Sou uma mulher parda de cabelos brancos, pretos, encaracolados na altura dos ombros. Estou vestindo uma bata com tema africano de cores amarela, preta, vermelha e branca, um colar dourado. Atrás de mim tem 2 quadros parcialmente vistos, um bem colorido e outro monocromático. Dou boa noite. Vanessa, você poderia abrir o microfone agora, a câmera, se audiodescrever, e só a gente fazer uma fala da importância das mulheres se inscreverem, né, nesse processo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou Vanessa Fialho, estou como subsecretária de Política para as Mulheres, sou mulher branca, de cabelo ruivo, na altura dos ombros, estou de camisa cinza, meio estampada, e eu queria falar um pouquinho para vocês, né, da importância da gente ter o olhar mais específico para as mulheres na cultura, né, aí dentro da Lei Paulo Gustavo. A gente tem debatido com a cultura, né, de que a gente tem que cada vez mais avançar nos percentuais de mulheres que acessam as políticas públicas, e na agricultura não seria diferente. Então, a gente tem que estimular a participação das mulheres, mas também entender que as oportunidades precisam ser diferenciadas para um público que historicamente tem sido acessado menos, né? Tem tido menos oportunidades, e a depender da linguagem artística, isso pode ser mais, mais visível, né? Pode ser mais gritante, e que a gente consiga ter esses espaços que a gente possa debater as necessidades das mulheres dentro da área cultural. E aí hoje a gente, né, já tiveram alguns setoriais que aconteceram, certamente tiveram participação de mulheres, mas eu acho que é importante, sabe, Mari, que a gente pudesse ter umas particularidades assim para as mulheres participarem, principalmente as mulheres mais, né, em situação de vulnerabilidade ou de comunidades tradicionais, por exemplo, que a participação virtual cai muito, a mobilização. E aí eu já vejo com vocês se a gente consegue ter algum outro momento que a gente pudesse fazer uma oficina, mesmo que vai ter a fase de oficinas, né? E a gente pensar uma oficina específica para esse público, que a gente pudesse, né, dar mais uma atenção mais específica, e a gente conseguir, com mais tempo, fazer uma mobilização para garantir uma participação maior das mulheres artistas, artesãs, mulheres de comunidades tradicionais. Mas já louvar aqui a iniciativa da Secretaria de Cultura de estar trazendo, né, esse momento, e a gente avaliar se é possível ampliar, né, esses espaços. E aí queria dizer também que a contribuição que eu queria deixar é que a gente pudesse pensar, né, em percentuais dentro dos editais que garantissem que as mulheres tenham, digamos, uma cota mínima de garantia de participação, para a gente poder garantir que essas mulheres consigam acessar esses recursos, porque muitas vezes a gente vê que ainda tem uma disparidade de gênero muito grande ao acessar os editais. Então, a gente pensar direitinho, né, enquanto gestão, como é que a gente poderia fazer isso sem destoar do que a lei está colocando para a gente, que tem os percentuais de raça, né, de pessoa com deficiência e tal, e a gente pensar em termos das mulheres, como é que seria garantido pelo menos um percentual, que a gente tivesse certeza que as mulheres tivessem um olhar diferenciado e mais específico. Acho que é um pouco disso, não vou falar muito, né, porque eu acho que vocês vão poder falar um pouco mais sobre a lei, para que a gente possa também absorver e ajudar nesses diálogos com os movimentos de mulheres, com as mulheres, né, dos grupos culturais, e em especial as que têm menos acesso a essas discussões, como são as de comunidades tradicionais, né, as mulheres
artesãs também, as mulheres da agricultura familiar, que em parte também trabalham com culinária, trabalham com outras setoriais da arte e da cultura, que às vezes têm dificuldade do acesso dessas informações, de saber como é que podem fazer adaptação do seu trabalho para acessar o recurso, já que a gente tem, né, boa parte do recurso é para audiovisual e a gente tem ideias, né, formas criativas de orientar para que elas consigam acessar o recurso. E é um pouco disso, e passo para a secretária extraordinária de cultura, que vai poder orientar um pouco mais. Bom, acho que algumas dessas questões que você trouxe aí, que de fato as mulheres, elas, né, vieram, estão distribuídas em todas as linguagens artísticas e demais câmaras setoriais. Então, como a gente tinha pontuado um momento para as mulheres, e, né, apesar de não teve aqui exatamente as mulheres participando desse recorte, porque de fato elas estão em todos os lugares, e eu acho que inclusive é um reflexo também de pertencimento também. Eu estou em outros lugares, eu não preciso estar num lugar específico, mas por uma questão histórica de desigualdade de oportunidades, por isso que às vezes a gente tem que fazer um recorte e conversar especificamente sobre algo para dar uma visibilidade, pensar questões pontuais como essas que Vanessa trouxe. E o que eu sugiro aqui como um encaminhamento para a gente, Vanessa, que, por exemplo, essas reuniões a gente está fazendo de escuta. Daí você já trouxe algumas proposições, que é o que a gente traz para junto a todas, né? Nenhuma reunião a gente tem acabado dizendo sim, vai ser isso, vai ser aquilo, porque no fundo está sendo feita uma série de diálogos com cada segmento, trazendo as suas questões, né, defendendo o seu lado, nos trazendo as suas realidades, de forma que a gente, né, junta tudo isso e vê o que é possível fazer de forma equilibrada. Mas as mulheres estão no recorte das ações afirmativas. É foco das ações afirmativas estimular, né, a participação das mulheres, a participação enquanto escrita de projeto e seleção também. Esses caminhos, em relação à cota garantida, no sentido 10% para indígenas, 20% para pessoas pretas, a gente está continuando nesses recortes do que é percentual. O restante, até agora, dentro de segmentos, a gente está vendo ou um valor, uma pontuação extra, editais específicos, como foi a Audi Blanc, a gente não sabe se vai conseguir fazer, porque é o seguinte, como a gente consegue também fazer transição de um recurso dentro do próprio edital, não é muito interessante fazer muitos editais de forma que o dinheiro acabe ficando preso ali, a gente não use para aquele fim. E lembrar que esse ano a gente tem exigência de acessibilidade também, né? São coisas a mais que a gente tem que ter nos projetos também. Então, vão ser valores mais altos de projetos, sabe? Que possam fazer coisas mais substanciais, até porque o próprio a lei Paulo Gustavo, né, veio do Fundo Setorial do Audiovisual, então a própria exigência da lei é 70% para audiovisual, e é um conceito de audiovisual, um conceito cinematográfico, aonde vê-se por obra audiovisual e também vem videoclipes. Nesses diálogos, a gente viu a possibilidade, viu a importância também de ter demandas, por exemplo, como fashion filmes, videoarte, videodança, em outros formatos, né, ficção, percebemos bastante o quanto de pessoas querem contar a sua história em filme, mas ainda não têm, né, a habilidade para tal, e isso também pode ser observado nos recortes de mulheres das comunidades quilombolas que a gente conversou, das comunidades ciganas, né? As mulheres ciganas trouxeram a questão da importância de estimular a vestimenta, o estar junto, a dança, né? Ter isso registrado também como história, para que elas possam deixar para gerações futuras. As mulheres quilombolas também, através da sua poesia, da sua musicalidade, né, das histórias da Casa de Farinha, né, foi algo que veio também, o quanto é importante ter quem faça filmes sobre elas, e vimos também nessa questão da vulnerabilidade, uma série de pessoas, e mulheres, obviamente, nesse recorte também, de que não conseguem fazer seu próprio filme, não se conseguem ver fazendo seu próprio filme, pessoas também vejam, pessoas que sabem fazer audiovisual,
percebam histórias que são muito potenciais e possam lá estimular-se também enquanto equipe, oferecer enquanto equipe, ou quem não tem esse conhecimento de audiovisual, também procurar detectar pessoas que tenham esse conhecimento, a partir disso contratar equipes e fazer projeto conjunto. E em relação a mulheres, numa forma, e vendo audiovisual, e no audiovisual, de fato, a gente não está falando de uma equiparidade mesmo, um equilíbrio, conforme você bem colocou, existem alguns recortes onde ele é basicamente masculino mesmo, e às vezes na equipe técnica, hoje não mais, de uns anos para cá a gente consegue sim ver diretoras de áudio, diretoras de fotografia, captadoras de áudio, uma série de funções que antes eram mais masculinas, mas é como estimular para que de fato não seja só uma inserção, seja um equilíbrio, né? Seja mais ou menos igual, é todo mundo ser humano. Então, se é todo mundo ser humano, pode fazer uma coisa, um pode fazer, o outro pode fazer também. Mas, principalmente, também estimular que as mulheres possam ter suas próprias narrativas através da direção dos filmes, dos roteiros dos filmes, para que a história seja contada, o recorte do ponto de vista feminino. E até então, é pontuação diferenciada e uma garantia de uma porcentagem mínima, porque, por exemplo, o que a gente está vendo com alguns segmentos, pelo que está conversando, né, o quilombola, LGBTQIAP+, não editais específicos, não cotas com números específicos, porque a gente já tem os 30% dividido entre negros, né, e indígenas, mas de forma que haja uma pontuação e uma garantia mínima de um equilíbrio entre as escolhas, sabe? Que todo mundo que vai ser inscrito, então, é pensar quem... E obviamente, que nesse sistema de pontuação, que as pontuações possam ser somadas, porque você ser mulher tem uma questão, você ser mulher negra são duas questões, você ser mulher negra com deficiência são três questões, você ser mulher negra com deficiência e lésbica são quatro questões, são quatro formas de desigualdade, né? Mais de uma forma expressa do preconceito, mais cada vez mais um caminho difícil de seguir. Então, que esse caráter de somar pontos extras, né, de acordo com a vulnerabilidade da pessoa, esse é o tipo de pontuação que o ideal é que a gente não tivesse, né? Ganha mais ponto quem tiver sido mais socialmente oprimida, porque no fundo é sobre isso, a gente está falando de professores mesmo que colocaram essas mulheres. Mas aí a gente pensar mesmo de forma que essas pontuações eles sejam acrescidos e, obviamente, no resultado final também sejam olhados com a lupa, porque às vezes esses pontos extras, às vezes, nem é suficiente ainda para chegar no grau de igualdade de possibilidades, né, de garantir que um recurso de fato aconteça, de ser selecionado no edital. Então, esses são um dos caminhos que a gente está pensando, mas em relação às mulheres, é muito importante que se estimule mesmo as histórias, os pontos de vida, os pontos de vista e as narrativas para os olhares femininos, que possa ser pensada sobre documentar histórias de mestras, histórias de mulheres que contribuíram para os diversos segmentos da nossa cultura, seja na capoeira, na cultura popular, na música, na dança, nas artes visuais, no audiovisual, e pensar como, de fato, mais mulheres podem ser protagonistas das histórias, proponentes de projetos, e esse sistema de pontuação, até então, é algo que a gente tem pensado, Vanessa. E em relação a fazer oficina para mulheres nesse período de escrita de edital, né, a gente vai ter algumas oficinas, e aí sim a gente pensar, a gente até tem conversado sobre isso, né, na reunião da CEMGID, para que cada atendido pela CEMGID possam ter também uma oficina específica para tal, e pensamos sim para as mulheres, e lembrar também que na plataforma que a gente vai colocar os editais, na plataforma que a gente vai inserir as informações, vão ter também cursos que vão estar lá com explicação sobre como fazer um projeto, como desenvolver um projeto, como responder o edital, certo? Então, você está até falando, garantir um olhar interseccional. Fala aí um pouquinho, porque mais eu acho que nesse momento hoje, da gente, né, ter isso
gravado para deixar no YouTube, para poder estimular as meninas, né, as mulheres, as senhoras, e lembrar que sobre a Paulo Gustavo em si, todas as outras lives que a gente tem lá explicando, dentro das câmaras setoriais, a pessoa vai conseguir entender, então acho que por isso que as mulheres estavam lá, mas eu acho que é importante a gente parar, ocupar esse espaço, deixar gravado no YouTube, né, que as mulheres são um segmento e que precisa ter esse olhar diferenciado no sentido para equiparar a oportunidade. O que é que tu acha? Como está sendo caminhado até aí, Vanessa? Não, é exatamente. Eu acho que esse momento aqui seria um momento mais de tirar dúvidas, né? De divulgar um pouco a lei também, de dar um pouco da ideia de como elas podem acessar os editados, né? O recurso, que é o que tem sido feito nas câmaras setoriais. A gente sabe que já atingiu um, um bom público de mulheres, porque elas estão presentes nas várias linguagens artísticas, né, nas câmaras setoriais, mas que a gente possa ter esse outro momento mais didático, né, de trabalhar mais a miúdo, de pegar mais na mão mesmo. Eu acho que isso vai ser até cumprir um papel mais importante ainda, né? Esse momento de divulgação é super importante, porque muitas mulheres ainda estão meio alheias, inclusive do movimento cultural mesmo, ainda, como vai ser essa Paulo Gustavo? Eles me encontram, me perguntam, não, gente, vai ter várias formas de acessar esse recurso e tal, e aos poucos a Secretaria de Cultura vai chegar mais junto, vão ter, aí falei, né, que vão ter essas oficinas formativas também, que terão pessoas que vão ser, né, contratadas para fazer essa orientação, né, chegar mais junto das comunidades e das próprias mulheres produtoras, e que são fazedoras do audiovisual, muita gente ainda um pouco distante da discussão, principalmente as mulheres, porque é muito, muito natural que as mulheres não consigam, nem todas as vezes, estar nesses espaços de discussões pelas triplas, quádruplas jornadas de trabalho que a mulher tem, né? E é filho, tem que dar conta daquele trabalho, porque tem que ter a grana para dar conta fechar os seus compromissos, e ainda tem filho para levar para a escola, tem muitas questões que às vezes impedem das mulheres estarem nesses espaços. E eu acho que as oficinas são espaços que a gente pode, aí, com o tempo de divulgação e de mobilização, a gente pode conseguir garantir, né, uma participação maior, porque elas vão lá pensando, então agora eu vou fazer uma atividade que eu vou, de fato, entender que tipo de projeto eu posso escrever ou não. Então, acho que a gente tem condição de dar esse suporte. E também com essas coisas das pessoas que serão contratadas para fazer as orientações, né? Você falou muito nas reuniões que teve com a gente desses espaços formativos que terão, né? Que terão pessoas técnicas que poderão dar um suporte, inclusive das mulheres que são mais de comunidade. E nos próprios, como você relata, nos próprios encontros setoriais já surgiram, né? As demandas mais específicas das comunidades ciganas, da mulher de comunidade quilombola, de mulheres indígenas. A gente tem também um nicho muito forte das artesãs, né? E aí a gente tentar ver como a gente, inclusive, ver como será a nossa abordagem para essas mulheres, né? O nível, assim, que a gente vai ter que usar dessas oficinas para que essas mulheres consigam captar melhor, entender melhor como elas podem propor esses projetos. E, Vanessa, uma coisa importante de colocar é que o recurso tem que chegar a todo mundo até dia 31 de dezembro desse ano, né? Então, as mulheres, seja lá quais as expressões artísticas e culturais que vêm sendo colocados, tem proposta de ações no carnaval, no movimento junino, tem proposta de dança, né, que foi colocado, e alguns projetos também, por exemplo, nas comunidades quilombolas, as mulheres colocaram a possibilidade de fazer oficina de tranças, né? Mas a gente vai precisar bastante também, por mais que o Estado tente chegar na maior quantidade possível de pessoas, que haja
a sororidade feminina colocada cada vez mais mulheres poderem ajudar as outras mulheres a fazerem seus projetos, a ficar sabendo da Paulo Gustavo e ajudar a outra a fazer projeto, porque proponente tem um limite máximo de aprovação. Mas trabalhar, vocês podem trabalhar em vários projetos. Então, é importante que vocês se juntem enquanto vários, né, em nome de diferentes mulheres que vão estar, de fato, fazendo os projetos, mas que vocês possam ser parte da equipe de pessoas de uma multiplicidade, uma pluralidade. Então, ao invés de vou fazer o projeto sozinha, vou tentar o projeto sozinha, de dialogar com várias amigas de forma que mais projetos possam ser colocados, mais chances tenha e possa também se trabalhar em mais ações também. A gente, né, pede que as mulheres participem da Paulo Gustavo, vamos pensar essa forma, até então, de pontuação, assim foi em muitos momentos e editais anteriores que teve do Ministério da Cultura, da SAV, antes do Ministério ser extinto, né, que existia editais, existiram alguns editais que foram para mulheres, assim como nos demais editais existia uma pontuação específica para mulheres. E vamos continuar nessa mesma pegada de pensar, no mínimo, uma pontuação e a garantia de uma porcentagem mínima de mulheres equilibrada, na verdade, né? Que possa existir na escolha dos projetos. E, para isso, vamos, mulherada, se inscrever. E eu peço aqui até a equipe para vir aqui. Hoje a gente está, né? Foi mais um recado mesmo para as mulheres, um estímulo. E essa equipe que é feita por homens, mulheres e pessoas não binárias, tem todos os tipos de gente aqui, e todo mundo andando até aqui, um pouquinho o Adler que está aí em casa, na câmera também, quem aí estiver, bem, né? Quase guerra aqui no final, aqui está fazendo coraçãozinho, a energia total de todo mundo. Já peço aqui para ficar para a gente na nossa reunião depois. E muito obrigada, gente. Vai dar tudo certo. Vamos lá se inscrever, acessar Paulo Gustavo. E boa noite a todas.